Que Deus nos abençoe nessa noite e que a palavra do Senhor seja novamente aqui expressa. A gente vai passar algum momento junto, esse momento rápido aqui de reflexão, mas que seja oportuno, importante, né? Todos que estão aqui nessa noite possam ser de algum modo alcançados pela palavra do Senhor, porque em mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, não é mesmo? Mas a palavra do Senhor tem algo para nós, sempre tem algo para nós. Mesmo? Então nós cremos que o Senhor ele fala através do seu servo, então que a gente possa ter os nossos corações abertos nesse momento, para que a gente possa meditar uma porção da palavra de Deus. Eu queria convidar a todos para nós abrirmos a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a gente vai meditar nessa porção da palavra do Senhor aqui. Paulo está escrevendo aqui uma carta à igreja de Colossenses, né? Então ele vem trazendo aqui ensino, né? Ensino, que a gente possa aprender. Não é mesmo? A gente queria também trazer uma colocação aqui para a gente possa aprender do Senhor, não é mesmo? E ele começa aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Presta atenção nessa expressão. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste, e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epafra, nosso amado conservo, que para vós um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aqui. Irmãos, eu gosto muito da mensagem expositiva, a gente aprender o que a palavra está querendo transmitir para nós. Então, que nessa noite a gente possa meditar, acompanhar, tentar entender o raciocínio, a mensagem que Paulo quer transmitir para a igreja naquele momento. Né? Mensagem esta que tem utilidade na nossa vida no dia de hoje. Mais de 2000 anos. Tem utilidade na nossa vida, ou quase 2000 anos, não é? Tem utilidade na nossa vida hoje. Eu sempre digo uma palavra aqui, que a Bíblia é sempre atual, a gente sempre fala isso, né? A Bíblia é sempre atual. Por que ela é atual? Ela não se renova a cada manhã. Mesmo que se renova a cada manhã é a misericórdia de Deus. A Bíblia não se renova, a palavra de Deus ela é sempre a mesma. Não muda, não é? Mas por que ela é sempre atual? Ela é atual, irmãos, porque ela foi escrita por homens, inspirada por Deus e para instruir homens.
E os mesmos homens que viveram 200 anos, 1000 anos atrás, é os mesmos que vivem hoje. Estrutura semelhante, circunstâncias diferentes. A mesma estrutura, mas com circunstâncias diferentes. Mas as mesmas lutas internas, as mesmas dificuldades, os mesmos desejos incontroláveis, mesma circunstância, né? As mesmas lutas, né? Mesmas lutas internas. A maioria das nossas lutas, irmãos, ela fica só no campo da imaginação. Ela nem se concretiza. Não é mesmo? Então, Paulo vem trazendo aqui uma instrução que eu queria abordar alguns pontos desse longo trecho que a gente leu. E eu queria frisar aqui uma palavra que ele usa aqui, por causa da esperança. Versículo 4, porquanto ouvindo a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança do céu. A mensagem do Evangelho traz para nós verdades do céu. A mensagem do Evangelho traz para nós a esperança reservada no céu para nós. Nós depositamos nossa esperança em coisas. Você sabia? E toda a esperança que a gente deposita são todas falhas? Todas vai falhar? Dá uma lista de esperança que a gente tem, né? Tem uma lista. Eu tenho esperança que o novo presidente vai fazer com que a gente coma picanha. É esperança, né? A gente tem uma nova esperança que o novo presidente vai fazer que a gente possa andar armado, né? Esperança de andar armado. Eu vi a pessoa questionando, né? O que você acha de crente? Esse negócio de lei de andar armado, pô, não tem problema não. O pessoal vai ter liberdade de andar, mas não vai ser obrigatório. Se fosse obrigatório, aí a gente ia questionar. Eu tenho esperança que o plano de saúde que eu entrei agora tem cobertura total, até transporte de helicóptero. Né? Esperança que agora eu posso ser transportado de helicóptero se qualquer problema. Tem esperança que o prefeito que entrou vai resolver o problema. Ele deposita esperança. Eu tenho esperança que a minha saúde é de ferro, né? Eu nunca fiquei... A gente sabia essa expressão? Eu nunca tomei um remédio. Eu nunca fiquei internado. Pode ficar tranquilo, vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu momento. São esperanças que a gente vai depositando. Que vai todas perder. Mas a esperança que o Evangelho nos traz, a esperança que o Evangelho nos traz, é uma esperança de eternidade, irmãos. É uma esperança de eternidade. E essa mensagem do Evangelho que nos traz, gerou em um grande movimento de Deus Criador em direção a cada um de nós. Você já parou para analisar a essência do Evangelho? Você parou para analisar? Um Deus que criou tudo, Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, para pagar uma dívida minha. A gente não consegue alcançar, irmãos. É um milagre isso. É um milagre quando a gente entende isso. Por causa disso que a única coisa que leva alegria para o céu, está lá no Evangelho de Lucas, é quando o pecador se arrepende. É quando o pecador se arrepende. É a única coisa que leva alegria para o céu. Quando nós estudamos a escola da manhã hoje aqui, e aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estão conversando com Jesus, eles não acreditaram que Jesus ressuscitou. Você imagina aquele momento tão pertinho ali, né? Eles não conseguiram acreditar. Imagina nós hoje, há 2000 anos depois disso. Você vai falar com a pessoa que Jesus ressuscitou, o cara não vai acreditar. Se os camaradas andaram com Jesus, viram os milagres e no dia da ressurreição, ressuscitou, não acharam o corpo. Eles não acreditaram.
Você imagina hoje uma pessoa cheia de tecnologia, celular, dinheiro, viagem, ele vai acreditar. Difícil, é um milagre, irmãos. É um milagre. A única coisa que leva a alegria para o céu é quando o pecador se arrepende. O pecador se arrepende, é o que leva a alegria para o céu. Um pecador foi curado de câncer. Isso não leva alegria para o céu, leva alegria para as pessoas, leva alegria para mim, leva alegria para os parentes, leva alegria para aquele que foi curado, mas para o céu, só reconciliação. Então, a mensagem do Evangelho traz para nós a esperança do céu. O que é o Evangelho? O Evangelho, as religiões propõem uma lei e regra. O Evangelho não é um mandamento, é uma boa notícia. O Evangelho não traz uma lista de mandamentos que eu tenho que caminhar para ser abençoado. Isso são mensagens religiosas. Você faz a campanha tal, dá o tanto tal, e sobe a escada tal. São regras que as religiões criam para que você seja abençoado. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho está relatado lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Coloca na tela para a gente ver. Olha o que é o Evangelho. Só para a gente entender um pouquinho essa questão. Versículo... Deixa eu achar o versículo aqui, eu não lembro o versículo exato. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu ver o versículo exato aqui. Eu queria botar na tela para a gente ver. É o versículo... É Romanos, desculpa, irmãos, perdi aqui. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Poxa, eu estava só testando você, padre. Eu sabia que era Romanos 1, mas eu estava vendo se você está ligada. Né? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está referindo toda a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque salvação, irmãos, não está em nossas mãos, está nas mãos do Senhor. O texto que a gente vai ler é isso aqui. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a boa notícia. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança que o Senhor virá. E Ele restaurará, e Ele nos salvará. Você pode ter esperança. Né? Então a mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E qual é a mensagem do Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho? As pessoas acham que a mensagem do Evangelho é faça isso, faça aquilo outro, que você vai ser abençoado. Isso não é mensagem do Evangelho. Isso é até uma boa notícia, mas não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é isso. Não é? O Evangelho, ele não nos propõe ele não nos promete bênção, mas ele nos reconcilia, nós com Deus. Nós com Deus. Né? Então, qual a mensagem do Evangelho? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar da mensagem do Evangelho. A partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, que também recebeste, no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiveres como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, segundo a Escritura. A mensagem do Evangelho é essa: Cristo morreu por mim.
Ele ressuscitou para a minha justificação. Paulo ele vai falar muito detalhado nisso, lá em Romanos, que ele diz assim, ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Justificação. Se Cristo não ressuscitasse, irmãos, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, seria vã eu estar falando aqui, não ia ter valor nenhum. Não tem valor nenhum. O Evangelho, a mensagem do Evangelho não é, a finalidade do Evangelho não é trazer bênção para nós, porque a gente associa bênção à prosperidade, a coisa que nós compramos. Não é? O fulano comprou um carro novo e está sendo abençoado. No certo sentido é bênção do Senhor, mas não é a finalidade do Evangelho. Cristo ele morre na cruz para trazer para nós salvação de alma. Porque ninguém tem possibilidade, ninguém é bom o bastante. Não é? Então, porque prosperidade, irmãos, o Senhor vai falar assim, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, justo e injusto. Justo e injusto. Cura. As pessoas, eu comentei no carro, curado, a gente é curado em qualquer lugar. A gente é curado em igreja, a gente é curado em templo, a gente é em centro, né? São curados em botequim, em qualquer lugar as pessoas recebem cura. Milagre. Todos experimentam milagres. Viver é um milagre. Estar vivo aqui é um milagre. Né? Quem tem um pouco de conhecimento sobre o nosso sistema imunológico, sabe o quanto o corpo se esforça para a gente manter vivo. Você não sabe a batalha que está sendo travada dentro de cada um de nós aqui, uma batalha biológica para que a gente permaneça vivo. Você não sabe a batalha. Você não sabe o resultado que esse remédio que você tomou hoje faz na sua vida para permanecer você vivo. Você não sabe quanto é importante o remédio que você tomou hoje para te manter vivo. Você não sabe que o corpo é auxiliado por isso, para te manter vivo. É um milagre, irmãos. A vida é um milagre diário. E a gente fica alegre quando a gente vê alguns milagres grandes, né? Acho que milagre, mas nós somos milagre, nós recebemos milagre todo dia. Independente se a gente pensa em Deus ou crê em Deus, o milagre vai acontecendo. O milagre da vida, ele não está limitado àqueles que creem em Deus, mas está acessível a todo ser humano. Todo ser humano. Eu lembro quando veio a pandemia, né? E não podia aglomerar. A nossa arrogância cristã, né? É achar que a gente é melhor do que os outros, não é mesmo? A gente tem essa arrogância. Se vocês passam por isso de vez em quando, né? A gente tem que dar uma recuada para a gente não se achar que é melhor do que os outros. Aí quando veio a pandemia, né? E aquele alarme, aglomeração, vai pegar, vai matar. E logo pensei no presídio. Falei, rapaz, vai fazer uma limpa. Vai limpar os presídios. Né? Porque na nossa concepção, no presídio só tem gente pior do que eu. A gente acha, mas não, é tudo igual a gente. Tudo igual. A diferença é que eles foram... O pecado fez com que eles fizeram aquilo que muitas vezes tem desejo de fazer. Você está acompanhando o raciocínio? Então, quando veio a pandemia, eu falei assim, agora vai limpar, fazer uma limpa. Cracolândia vai morrer gente a rodo. Morreu quase ninguém na Cracolândia. O presídio morreu quase ninguém. Milagre, irmãos. Milagre. O milagre do Senhor, ele não está limitado àqueles que acham que são bons, mas está limitado a todo aquele que está vivo. Deus não faz acepção de pessoas. Decora isso. Ele faz acepção de escolhas. Por causa que ele propõe a salvação em Cristo Jesus. Porque todo esse movimento de Cristo morreu na cruz. Será que Cristo morreu na cruz para criar uma igreja que defendesse os conceitos cristãos? Para isso não. Jesus não trouxe isso. Nós temos que formar uma religião forte e combater. Ir para a rua e combater o mal.
Nada. A Bíblia fala, sabe o que a Bíblia diz? Seja minha testemunha. Nós somos testemunha, irmãos. Testemunha. Testemunha não julga e testemunha... Testemunha é testemunhar. Testemunha. Eu costumo dizer que a Bíblia fala que nós somos ovelha, né? Ele não fala que nós somos leão. Não, vocês são tudo leão, vai devorar. Eu não sou ovelha. A Bíblia diz que a gente é ovelha. Ovelha nunca mata. Ovelha morre. Ovelha morre. Né? Tem uma palavra de um missionário que morreu na tribo dizendo que o slogan dele era esse: matar nunca, morrer se preciso for. Ele foi morto. Foi morto, né? Matar jamais, morrer se preciso for. Então, nós como igreja, o Evangelho, a notícia do Evangelho é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho é Cristo morto e ressuscitado. Agora, qual o resultado do Evangelho? Qual o resultado do Evangelho? Está lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano. Vamos abrir lá em Efésios? Olha o resultado do Evangelho, irmãos. Capítulo 1, versículo 13, olha o que diz aqui, Paulo escreve aqui, ó. Em quem também vós estáis. Versículo 12, vamos ler. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Você entendeu? Resultado do Evangelho? O resultado do Evangelho é salvação, irmãos. O resultado do Evangelho não é cura, não é solucionar problemas seculares, apesar que a presença do Senhor nos direciona, nos conduz, né? Mas o resultado do Evangelho é salvação. É salvação de alma. Porque essa é a finalidade. Porque nesse mundo aqui, irmão, a gente vive muito bem sem crer em Deus. Você precisa crer em Deus para viver. Você precisa crer em Deus. Ninguém precisa crer em Deus para viver. Ninguém precisa crer em Deus para prosperar. Ah, não, eu tenho que ser fiel a Deus para me prosperar. Precisa. Não precisa. Mas olha só, olha a sequência de palavras. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Só ouvir resolve? Resolve só ouvir? Resolve só ouvir? O que vocês acham? Ouviu, tá bom, né? Vamos ouvir lá e tá bom. Só ouvir não resolve, nossa. Tem uma ação aqui, ó. Depois que ouviste o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido. Por causa disso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 10. Então, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é penhor? Eu gosto da palavra. Não? Eu gosto dessa palavra penhor. Né? Eu lembro quando a gente foi fazer um empréstimo no banco, e garantia, né? Uma garantia. A gente foi fazer um empréstimo no banco, aí o gerente perguntou: o que você tem para garantia? Para eu ter uma mulher e 2 filhos. Não serve. Não serve. Garantia, irmãos. Você está entendendo? O Evangelho é uma ação de Deus em direção a nós. A salvação é um presente de Deus. É um presente de Deus.
Ele executou, Ele realizou e Ele garante. Crê no Senhor Jesus, irmãos. Crê na mensagem do Evangelho. Nós que já cremos na mensagem do Evangelho, possamos descansar. Nós podemos descansar que o Senhor vai nos conduzir. Eu gosto muito daquela palavra, quer dizer que aquele que ouve minhas palavras e as guarda é como aquele que construiu uma casa sobre a rocha. A diferença da casa construída na rocha, na areia, a diferença não tem diferença dos intempéries da vida. O vento que bateu lá, bateu cá. A chuva que bateu lá, bateu cá. A água que subiu lá, subiu cá. A diferença estava na base onde ela foi construída. A base que ela foi construída. Então, irmãos, que a gente possa ter essa convicção. Nós que já somos salvos, possamos alegrar porque nós entendemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. Não somos melhores do que as pessoas por causa disso. Porque quanto mais nós aproximamos de Deus, nós vamos percebendo que nós não somos tão bons assim. Quanto mais próximo de Deus, mais a gente percebe que a gente tem que melhorar muito. Né? A gente vai ter que melhorar muito. Então ele vai falar que é o penhor, é a garantia. É Ele que garante a nossa entrada no céu. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, nós temos que caminhar no caminho da santificação, não para ser salvo, mas nós temos que caminhar no caminho da santificação, porque nós já somos salvos pelo Senhor. Nós já somos salvos pelo Senhor. Só para a gente encerrar, a gente queria voltar lá em Colossenses, só para a gente caminhar para o fim. Olha só que ele vai, só para abordar alguns detalhes aqui rapidamente, né? Rapidamente. Ele vai dizendo assim, né? Chega aqui no finalzinho desse capítulo, da leitura que a gente fez, ele vai dizer assim, ó, Colossenses capítulo 1, ele diz assim, versículo 12, dando graça ao Pai que nos fez idôneo, para participar da herança do santo na luz. Ele nos fez idôneos. A gente não é idôneo por natureza. Ele nos fez idôneo. Por causa disso que o Evangelho nos convida a um novo proceder. Porque ele nos convida a uma nova vida. Ele nos convida a olhar para dentro de nós e conseguir perceber que eu tenho que melhorar muito. Por causa que Paulo vai dizer, né? O Evangelho é morrer para o mundo. É morrer para o mundo. É morrer para os meus desejos, meus sentimentos. É morrer para os desejos da carne, que muitas das vezes me bombardeia e muitas das vezes eu não consigo superá-los. Então, dando graça ao Pai que nos fez idôneo participar da herança dos filhos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, irmãos, o Evangelho é a boa notícia de Deus, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. A mensagem do Evangelho é essa. O resultado do Evangelho é quando nós entendemos isso e cremos nele, nós temos garantia de vida eterna. Mesmo que as esperanças nossas aqui vai falhar, mas nós teremos uma chegada, uma estadia segura na eternidade. Eu sempre gosto daquele versículo, eu sempre falo daqui, no céu, nunca mais dor, nunca mais aflição, nunca mais lágrima. Mas quando estivermos aqui, vai ter choro para chorar, trabalho para fazer, comida para fazer, panela para lavar, roupa para lavar, serviço para trabalhar, patrão para zangar com o sujeito, empregado para estressar o sujeito, vai ter esposa para complicar, para estressar também o sujeito, vai ter marido para estressar a esposa, vai ter filho para dar vontade de meter o cacete nele, vai ter tudo isso. Vai ter tudo. Quando estiver aqui, vai ter isso. Não é? Vai ter filho para abraçar também, vai ter neto para beijar, vai ter neto para montar cavalo no sujeito, não é mesmo? Vai ter tudo isso quando estiver aqui. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos viver o melhor de Deus, que é na glória celestial. Eu creio nisso, irmãos. Os irmãos creem nisso? Amém?
Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada dia mais e que a gente possa viver o melhor de Deus na expectativa do céu. Amém?